Livro de Marcos, capítulo 14. As crianças podem ir para a salinha, as tias já estão posicionadas. Nós estamos adentrando no período da Páscoa. E o período da Páscoa, querido, é uma festa muito importante para judeus, para cristãos. A Páscoa é uma celebração importante. E nós estamos adentrando no período da Páscoa, onde nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Então é importante para nós cristãos relembrarmos o sacrifício do nosso Cordeiro Pascual. Nós não celebramos a Páscoa pagã, e eu vou já te explicar sobre isso. Nós celebramos a Páscoa do Cordeiro. De antemão eu já falo, pai, mãe, cuidado para não celebrar na tua casa, não introduzir na tua casa símbolos da Páscoa pagã. Mas você já vai aprender isso na palavra. Mas vem comigo, Marcos capítulo 14. A partir do verso 12. Vamos ler na versão NVI. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra: Marcos 14, verso 12. Diz a palavra na versão NVI: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o Cordeiro Pascual, diga comigo, Cordeiro Pascual. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 discípulos. Quantos discípulos? Dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, olha a pergunta de Jesus: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Aleluia. Pai, nós amamos a tua palavra, e é um privilégio para nós hoje estarmos aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa. Nós não viemos celebrar um coelho, nós viemos celebrar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós não celebramos a Páscoa pagã, mas nessa noite nós queremos erguer um memorial, a Páscoa bíblica, a Páscoa cristã. Nós queremos erguer um memorial a Jesus, o Filho de Deus, nosso Cordeiro, a Jesus, aquele que nos redimiu de todo pecado, a Jesus, aquele que nos purificou de toda imundícia, a Jesus, aquele que nos comprou do mercado de escravos, a Jesus, o nosso único dono, a Jesus, o nosso único Senhor. Nós estamos entrando no período pascual. Nós queremos lembrar que um dia, há mais de 2000 anos atrás, Jesus entrou na cidade de Jerusalém, obstinado a ir para a cruz, e era por minha causa, era por sua causa, era por nossa causa. Por isso, Pai, nessa noite nós erguemos teu nome bem alto. Por isso, Pai, nessa noite nós levantamos teu nome bem alto em adoração nessa noite. Aleluia. Ei. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. A Páscoa é uma das 3 principais festas comemoradas pelo judeu.
E ela foi instituída na palavra por Deus como um estatuto perpétuo. Então as 3 principais festas são a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Agora deixa eu te dar uma chave hermenêutica, uma chave para você interpretar a Bíblia, irmão. As 3 festas, elas falam de um homem, elas falam de um nome. Alguém se atreve a dizer esse nome? J-E-S-U-S, Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa Páscoa é quem? Quem é a sua Páscoa? Jesus. Por isso o tema dessa palavra hoje, esse tema é propício, porque nós estamos adentrando na semana da Páscoa. Então nós precisamos celebrar a Páscoa, ou trazer a memória da forma correta. Aleluia. Tanto para judeus como para cristãos, é uma festa especial. Na cultura judaica, só para contextualizar você um pouco sobre o tema, um mês antes da festa, eles não falavam de outro assunto. Tudo que era ensinado nas sinagogas, para os alunos na escola, tudo que era ensinado era sobre a Páscoa, porque eles tinham um objetivo. Eles queriam garantir que todos que participassem da festa não fossem ignorantes concernente ao tema. Eles não queriam que aqueles que fossem participar da Páscoa se encontrassem despreparados. Nesse ponto nós convergimos. Embora para o judeu ortodoxo eles têm a Páscoa eles interpretam a Páscoa de um modo, para nós cristãos é uma outra interpretação, e a interpretação que Jesus deixou para nós. Embora divergimos do ponto de vista a respeito da celebração da Páscoa, nós convergimos nesse ponto. A Páscoa é um evento importante e deve ser celebrado. Então é importante que falemos da Páscoa, para que nenhum de nós celebremos a Páscoa pagã. Então nós temos a Páscoa dos judeus e nós temos a Páscoa dos cristãos. A Páscoa dos judeus está descrita no livro de Êxodo, capítulo 12. O tempo não nos permite ler todo o texto, mas eu quero ler apenas 2 versículos desse texto, 3 versículos desse texto, para contextualizar você a respeito da Páscoa dos judeus. Em Êxodo capítulo 12, e o versículo 26 até o 28. Se você puder acompanhar comigo. Se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, irmão, compartilhe com ele as escrituras sagradas, em nome de Jesus. Ou acompanhe no telão, por favor. Quando os seus filhos lhe perguntarem. Quem ia perguntar para os pais, irmãos? Quem? Então aqui já tem uma chave poderosa. Os pais devem ensinar para os filhos o verdadeiro propósito e sentido da Páscoa. Então quando os seus filhos lhe perguntarem, o que você vai dizer? O que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então a nossa Páscoa, ela fala de Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos a nossa libertação da morte. Nós éramos condenados à morte eterna, mas Jesus, nosso Cordeiro Pascual, nos livrou dessa condenação. Os judeus, eles celebram a libertação do Egito, da escravidão, 430 anos. Após esse longo período de escravidão, Deus levantou um libertador. Você conhece a história, eu só estou lembrando, refrescando a sua memória. Deus levantou um libertador chamado Moisés, que é uma tipologia de Jesus. E esse libertador, usado por Deus, resgatou toda uma multidão de hebreus que eram escravos no Egito. O judeu comemora isso, o judeu celebra isso, mas esse fato, essa informação tem para nós um significado, porque esse fato, ele aponta para aquilo que Jesus mais tarde faria na cruz. Porque todos nós também éramos escravos de Satanás,
Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós estávamos condenados à morte. Até que um homem chamado Jesus, nosso libertador, nos resgatou do império das trevas. Alguém pode aplaudir por isso? Aleluia. Então eu quero que você entenda que a Páscoa bíblica é um culto a Deus. O que é a Páscoa bíblica? Ficou meio desordem. O que é a Páscoa bíblica? A primeira coisa que os hebreus fizeram após sair da escravidão no Egito, eles se prostraram e adoraram a Deus, porque durante anos, eles foram privados de adorar. Durante anos eles eram limitados na sua adoração. Então a primeira atitude do povo hebreu, ao sair da escravidão, foi se prostrar, se curvar e adorar a Deus. Então a Páscoa é um culto de adoração a Deus, e por isso é importante que celebremos a Páscoa do jeito certo, do jeito correto. Mas deixa eu te contextualizar, porque foi introduzido um fermento no meio da igreja. Foi introduzido na nossa cultura ocidental um fermento a respeito de uma Páscoa pagã. Diga comigo, Páscoa pagã. Muitos anos atrás, antes mesmo de Cristo, era celebrado uma Páscoa pagã, a deusa Azerá ou a deusa Astarote. Ela tem muitos nomes a depender da cultura. A Baal, mas eram deuses pagãos. E na cultura desses deuses, eles eram representados por animais, como o boi, como o bode, como outros animais, e dentre eles o coelho. Na cultura babilônica havia uma adoração a essa deusa Asterá, e havia os prostitutos cultuais, que não cabe o tempo aqui para explicar, mas já expliquei outras vezes o que eram os prostitutos cultuais. As crianças, as meninas, quando chegavam na adolescência, era prazeroso aos pais sacrificá-la como prostitutas cultuais ao templo dessa deusa, que era conhecida como a deusa da fertilidade. E havia um pacto que era feito, uma aliança que era feita. Os seus adeptos, os seus adoradores, levavam ovos, e estes ovos eram símbolo de uma aliança e de um compromisso que eles tinham com Azerá. Então os adoradores dessa deusa pagã levavam os ovos para casa, porque aqueles ovos simbolizavam um compromisso. Aqueles ovos simbolizavam aliança. Aqueles ovos simbolizavam fertilidade. Então os adoradores desses deuses pagãos, sempre após o período dessa Páscoa pagã, levavam para casa os seus ovos. Alô? Será que é mera semelhança? Será que é mera coincidência uma Páscoa pagã que nós temos propagada no mundo inteiro? Mas calma, pasme. Infelizmente essa cultura pagã foi introduzida na igreja. Alguns bispos daqueles primeiros séculos, eles entenderam no sincretismo religioso, por estarem recebendo pessoas de diversas culturas e diversas religiões, eles fizeram o que nós hoje conhecemos como o sincretismo religioso. Então o que esses bispos fizeram? Eles introduziram no culto os ovos. Então eles benziam, consagravam esses ovos, e os fiéis levavam para casa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo esse ritual, todo esse sistema de idolatria, apenas por sofrer uma mudança. Antes era na Babilônia, agora é em Roma. Babilônia e Roma é o mesmo sistema, só muda o nome. Então eu pergunto para você, querido, essa adoração pagã sendo introduzida na igreja, estava correta? Estava correta simplesmente porque alguém benzia ou consagrava os ovos? Não. E aqui eu quero fazer uma ressalva para você, meus irmãos. Pais, cuidado para você não colocar dentro da tua casa elementos de um culto pagão. Eu acho que eu não preciso ser mais claro do que isso.
O culto a Azerá ainda continua sendo o mesmo. O culto a uma deusa pagã ainda continua sendo o mesmo. Então eu aconselho você, irmãos, não celebre a Páscoa do coelho, celebre a Páscoa do cordeiro. Se você de fato quer enaltecer Deus na tua casa, erga um altar para adorar ao Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Mas não erga um altar para adorar deuses estranhos, porque isto é abominável ao Senhor. E esta é a razão porque que nós ensinamos aqui na igreja, todo o período de Páscoa, nós ministramos essa palavra. E nós ensinamos à igreja, cuidado para não cultuar deuses pagãos. Cuidado para não inserir na tua casa a idolatria. Cuidado para não inserir na tua casa um ovo que é consagrado a uma deusa demoníaca, a um culto demoníaco. Quantos estão entendendo até aqui? Como seu pastor eu preciso lhe instruir. Como seu pastor eu preciso trazer luz para o seu coração, para que você não celebre um culto pagão. Mas eu não quero dar ibope a esses deuses. Eu vim falar de Jesus, eu não vim falar deles. Mas eu precisava trazer esse entendimento para o seu coração. Existe uma conexão poderosa, querido, entre a Páscoa dos judeus, entre a Páscoa que eles celebravam e a nossa Páscoa. Porque assim como o judeu foi livre da escravidão no Egito, nós também fomos libertos da escravidão do pecado. Nós também fomos libertos da condenação eterna. Por isso é uma noite para relembrarmos a Jesus. E eu quero aqui ministrar algo para o teu coração, porque é interessante que a partir da Páscoa, a partir da celebração daqueles irmãos lá no Egito, naquela noite em que o Senhor feriu os primogênitos dos filhos dos egípcios, naquela noite fatídica se instaurou um novo começo, se instaurou um novo calendário, se instaurou uma nova estação, se instalou, querido, um novo tempo na vida do povo hebreu. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus é um novo tempo na sua vida. Jesus estabeleceu um novo calendário para você. Jesus estabeleceu um novo destino. Jesus, Ele estabeleceu um novo começo para o teu casamento. Jesus estabeleceu um novo começo na tua história. Deus disse por intermédio de Moisés: no dia 14 do primeiro mês, vocês vão celebrar a Páscoa. Repita comigo: dia marcado. Vamos lá, dia marcado. Gente, escute uma coisa, querido. Deus tem um dia marcado. Deus tem uma data marcada no calendário dele. Aquele era o dia marcado em que Deus libertaria o seu povo da escravidão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus marcou uma data para a sua vida. Jesus marcou um novo começo para a sua vida. Quem está entendendo e recebe essa palavra nessa noite? Aquela era uma data especial. E é tão especial que ela é celebrada até hoje. Aquela data foi tão marcante que ela é lembrada até hoje. Milênios e milênios depois, essa data ainda é lembrada. Mas sabe, foi um novo calendário, um novo episódio, um novo capítulo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa mensagem. Jesus, naquela cruz, instaurou um novo capítulo na tua história. Porque antes de Jesus, eu e você estávamos condenados à perdição eterna. Em Cristo, eu e você temos direito a um novo começo. Fala isso para o teu vizinho, diga: vizinho, em Jesus você tem direito a um novo começo. Talvez você entrou aqui e você diz: pastor, eu me sinto preso, como se fosse escravo. Minha vida parece que não rompe. Pastor, parece que eu dou um passo para frente e dois para trás, como canta o nosso irmão J. Neto. Eu não consigo avançar em algumas coisas.
Pastor, parece que faz anos e anos e anos que eu tento, que eu insisto, que eu acredito, mas parece que nada acontece. Pensa comigo, irmãos, 430 anos escravos no Egito, 430 anos sendo opresso por um faraó malvado, 430 anos sem perspectivas, até o dia em que eles clamaram a Deus. E a palavra diz que o Senhor ouviu ao clamor daquele povo, e Deus marcou uma data, Deus marcou um dia, Deus estabeleceu uma hora. Sabe, quando nós olhamos para a Páscoa, eu vejo um dia marcado, uma hora marcada, eu vejo Deus regendo a história, eu vejo Deus governando a história, eu vejo Deus desenhando a história. O nome daquele mês era Abib, que mais tarde tornou-se o mês de Nissan, que no calendário religioso é o primeiro mês, é o início do ano para eles. O povo judeu, eles têm dois calendários. Um é o calendário civil e o outro é o calendário religioso. E o calendário religioso começa justamente na data da Páscoa. Sabe o que a palavra está dizendo para nós aqui? Sabe o que o Espírito Santo está soprando para nós aqui, querido? O Senhor tem uma data marcada. O Senhor tem algo estabelecido no calendário dele. Ele não está esquecido. Ele não pode esquecer de você. Deus não sofre de amnésia. Deus não tem problemas de memória. Ele tem uma data marcada. Se alguém acredita, aplauda bem forte esse Senhor. Aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa, algo vai acontecer, quando menos você esperar, algo vai acontecer, e você vai celebrar. É interessante porque Nissan significa isso, começo, abertura. Deus tem um mês estabelecido para um novo começo. Deus tem uma data estabelecida para um novo começo. A morte de Jesus trouxe à humanidade um novo começo, uma nova história, um novo tempo. Assim como a Páscoa marca para os hebreus uma nova história. Tem uma canção do Fernandinho que ele diz isso: uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quantos conhecem essa canção? Cante comigo. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Então o que é a Páscoa para nós cristãos? É o marco de uma nova história com Jesus. Não tira Jesus da história. Se tu tirar Jesus da história, se torna apenas uma festa. A Páscoa para nós cristãos é o novo começo num relacionamento com Jesus. O que é a Páscoa para nós, querido? É o início da tua nova vida. É Deus agora transportando você de um lugar de prisão, de cadeias, de escravidão, de um lugar de morte, de um lugar onde não havia perspectivas. É Deus agora te introduzindo no reino dele. É Deus agora dizendo para você: ei, eu vou te dar um novo nome, como eu fiz com Abrão. Eu vou mudar a tua história, como mudei a história de Sarai. Eu vou mudar você, como mudei a história de Jacó. Eu vou fazer na tua vida como mudei a vida de Saulo. Eu estou fazendo algo novo. A Páscoa é a celebração de algo novo. Deixa eu te dizer uma coisa: esse novo tem nome, chama Jesus. Aleluia. A Páscoa sem Jesus para nós não tem sentido. A Páscoa sem Jesus para nós não tem direção, não tem. A Páscoa só tem sentido porque Jesus veio, e como um cordeiro mudo, Ele morreu.
mas Ele ressuscitou. Então a Páscoa para nós não é a celebração da história do passado. A Páscoa para nós é a celebração da nova história, do novo começo, do novo tempo. Você vê que em Jesus os dias passaram a ser contados diferente. Você vê que na Páscoa eles também mudaram o calendário, mudaram meses, mudaram dias, tudo mudou. É isso que Jesus faz quando Ele te encontra. Ele está aqui nessa noite e Ele quer encontrar contigo. E quando Ele te encontrar, e quando Ele te achar, tudo se fará novo. Isso é para nós a Páscoa, a celebração da Páscoa. Aí eu pergunto para você, o que um coelho tem a ver com tudo isso? Em que o coelho nos lembra de Cristo? E na cultura babilônica o coelho é um animal impuro. E na Bíblia está registrado no livro de Levítico que eles também não poderiam comer o coelho, porque era um animal impuro. Então o que tem a ver coelho, o que tem a ver ovo? Nós devemos nos lembrar do sangue precioso de Jesus. Nós devemos nos lembrar da vida preciosa de Jesus. Esta é a celebração verdadeira da Páscoa. Jesus estabeleceu para nós uma nova estação. O povo hebreu estava saindo da escravidão e adentrando na terra prometida. O povo hebreu estava saindo de um período de sofrimento para adentrar num período, numa terra farta que mana leite e mel. Era uma nova estação, era um novo começo, era uma nova oportunidade. Foi isso que Jesus fez por você. Quando Ele te encontra, é isso que Ele faz por você. Ele te introduz na promessa, Ele te introduz na esperança, Ele te introduz no projeto que Deus desenhou para você, e que por alguma razão o pecado tentou te distanciar, mas em Jesus você retorna ao projeto original. Isto é a celebração da Páscoa. Nesses dias, esta é a mensagem que eu quero que você lembre na tua casa. Nós estamos gravando e depois você pode ouvir novamente, porque eu quero que você não esqueça qual o propósito de celebrar a Páscoa. E biblicamente, o animal que nos lembra da Páscoa é o cordeiro, porque a palavra intitula Jesus como nosso cordeiro pascual. João, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E em 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 7, o apóstolo Paulo escreveu nos dizendo: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso cordeiro pascual, foi sacrificado. Por isso que nós cantamos nessa igreja canções que falam do cordeiro. Por isso que nós enaltecemos o Cordeiro de Deus, porque o céu canta a canção do Cordeiro. Se você lê em Apocalipse capítulo 5 e o verso 12, diz que os anjos, todo o céu, os seres angelicais, eles estão cantando a canção do Cordeiro, e eles estão declarando: digno é o Cordeiro de receber. A igreja aqui na terra precisa enaltecer o Cordeiro e não o coelho. A igreja aqui na terra precisa lembrar do sacrifício perfeito de Jesus. A igreja precisa lembrar do sangue. Por isso que nós ceiamos. Por isso que nós ceiamos, tomamos do sangue e do corpo de Jesus, porque a ceia é um memorial para nos lembrar do sacrifício.
Essa estratégia falida da Páscoa pagã é uma tentativa do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, de nos tentar fazer esquecer do sacrifício de Jesus. Mas como seu pastor, eu vim aqui nessa noite lembrar você: quem morreu por ti foi Cristo. Quem pagou a tua dívida foi Cristo. Quem perdoou os teus pecados foi Jesus. Então não introduza na tua casa, então não celebre na tua casa a Páscoa pagã. Eu quero que nessa semana você erga um altar ao Cordeiro de Deus na tua casa. Eu quero que você erga um memorial ao Cordeiro de Deus na tua casa. Sabe que, irmãos, eu dou um conselho a você, eu dou um conselho aos pais. Com muito amor eu digo isso a você, para que na memória do teu filho, na memória do teu pequenino, ele não lembre da Páscoa do coelho e esqueça a Páscoa cristã. Então não permita introduzir isso na mente do teu filho, porque essa é a estratégia do inimigo lá de fora. E às vezes eu vejo, sabe, irmãos, alguns filhos descrentes, quando chega no período da Páscoa, eles colocam aquelas orelhas gigantes de coelho, e eles recebem ovos de Páscoa de coelho. Ei, crente, para com isso. Isso é idolatria, isso é paganismo. Você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Então não permita paganismo entrar na tua casa. Quantos estão entendendo isso aqui comigo? Talvez você nunca ouviu uma mensagem como essa, talvez você nunca recebeu uma ministração como essa, mas hoje você está nesse culto, hoje você está sendo lembrado pelo Espírito Santo que Jesus é a tua Páscoa, e Ele é representado pelo Cordeiro, não pelo coelho. Aleluia, eu louvo a Deus. Eu sempre falo dos meninos, eu louvo a Deus pela vida da escola Neriá, porque ela ensina princípios cristãos, e eu acho que é a única nessa cidade que ensina os princípios cristãos da palavra de Deus. Sabe, irmãos, você precisa entender que o inimigo tem investido nas nossas crianças para perverter a mentalidade das nossas crianças, para que elas não percebam a cultura bíblica, o ensinamento da palavra. Pai, proteja teu filho, proteja a tua casa, não aceite paganismo dentro da tua casa, e a palavra fala sobre isso, para que não seja abominável tanto você quanto a tua casa. Então, com muito amor e com muito zelo, como seu pastor, eu ensino essa verdade para você. Muitos têm medo de falar no púlpito dessas verdades, mas eu não tenho medo, e por isso com zelo eu falo para você. Jesus é o nosso novo e vivo caminho, pelo qual podemos nos achegar a Deus. Nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, porque Ele morreu, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Não precisa mais de sacrifícios de animais, não precisa mais de derramamento de sangue. Jesus é suficiente para nós. Por isso que na Páscoa dos judeus, a ordem era que eles comessem o cordeiro por completo, não poderia sobrar nada. Isso fala de suficiência. Ei, eu vim aqui te lembrar, Jesus é suficiente para a tua vida, e você não precisa de mais nada. Eu vim aqui te lembrar que o sacrifício de Jesus é suficiente para a tua vida. Você não precisa de mais nada, você só precisa dEle. Você só precisa dEle, irmãos. Ei, você vai sair desse culto hoje determinado, obstinado. Pastor, eu não vou mais permitir na minha casa que a Páscoa pagã seja introduzida. Pastor, eu não vou mais permitir que a adoração ao coelho, esse símbolo do paganismo babilônico, esse símbolo da deusa Asterá, entre na minha casa. A partir de hoje, pastor, eu me comprometo com Deus, eu me comprometo com o Espírito Santo, eu me comprometo com o Pai, de que adorarei somente a Jesus, meu Cordeiro Pascual, aquele que me amou. Por isso que na noite em que Jesus foi traído, Ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, e Ele disse: olha, eu não beberei novamente desse cálice, até que eu beba novamente com vocês no reino do meu Pai.
Jesus estabeleceu agora a figura da ceia. Jesus pega o vinho, Jesus pega o pão e ele parte, ele diz: esse é o meu corpo que será entregue por vós. Esse é o memorial da ceia, e é por isso que essa igreja celebra a ceia. E é por isso que nós amamos participar da ceia, porque ela nos lembra de Jesus, ela nos lembra do sacrifício perfeito de Jesus. Irmãos, não esqueça disso, não esqueça dessa verdade, pelo amor de Deus. Sabe, se você puder sentar ao redor da sua mesa essa semana, ceie com a sua família. Se você puder sentar ao redor da sua mesa essa semana, celebre a Páscoa cristã, celebre a ceia como um memorial. Pastor, que é isso? Mas não só pode cear na ceia. Quem disse isso? Tem muita coisa introduzida nas liturgias da igreja que não é bíblica, são doutrinas de homens. E nós estamos aqui para quebrar esses tabus, nós estamos aqui para quebrar essa religiosidade. Celebre Jesus na tua casa essa semana. Lembre de todo o sacrifício que Ele fez. Sabe, eu acho interessante porque os elementos da Páscoa dos judeus, eles tinham que ter o cordeiro. Nós também celebramos o cordeiro, Jesus. Outro elemento importante é que eles comiam o pão sem fermento, porque na noite em que eles celebraram a Páscoa, não tinha tempo hábil para o pão fermentar. Mas aquele pão sem fermento, ele representa uma vida sem pecado. Aquele pão sem fermento, ele representa uma vida reta e digna diante de Deus. Essa deve ser a vida cristã. Uma vida que celebra o Cordeiro, é uma vida reta, é uma vida justa, é uma vida que não há fermento, levedura. O fermento na cultura judaica representa a impureza, representa o pecado, representa a podridão. Aqueles que adoram ao Cordeiro, eles têm a sua vida sem o fermento. Um outro elemento da Páscoa interessante, eles tinham que ter na mesa uma tigela com água e sal. Era uma água salgada. E aquela água salgada lembrava das lágrimas que eles derramaram no Egito. Todas as lágrimas que eles choraram no Egito, em sofrimento, em 400 anos de escravidão. Mas essas águas amargas, essa água salgada também simbolizava a travessia do Mar Vermelho, quando Deus os livrou do exército de Faraó. Deixa eu dizer uma coisa, querido, todas as nossas lágrimas estão diante de Deus. O livro de Apocalipse nos revela isso, que as nossas orações, elas estão sendo depositadas no incensário do céu. Sabe, todo o teu clamor, tudo aquilo que você tem passado, estão diante do Senhor. Em algum momento, o calendário de Deus vai cruzar com o seu calendário terreno, e algo vai acontecer. Será que alguém crê comigo nessa noite? Em algum momento haverá uma conexão dessas datas, e algo vai acontecer. Eles também tinham eles tinham 4 taças de vinho, e essas 4 taças de vinho representavam as 4 promessas de Deus, as 4 promessas de livramento. Eu quero que você traga a memória agora, cada palavra que o Senhor já liberou para a tua vida, nenhuma dela cairá. O Senhor cumprirá na sua vida, o Senhor realizará na tua vida. A celebração da Páscoa é a introdução no novo. Quantos estão entendendo comigo? Eu vim aqui nessa noite te lembrar dessa verdade. E eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Eu quero orar por você. Talvez você está aqui nesse culto e você não tem uma aliança com Jesus ainda. Você está nesse culto e ainda não tem um compromisso firmado com Jesus. Então é uma noite para você tomar essa decisão. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. O tema dessa música é Canção ao Cordeiro. Eu quero te convidar para nós adorarmos com essa canção. Aleluia. Você deve fechar os teus